E aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Acorda, criatura, no ar! Então, vamos se situar hoje, 20 de dezembro. E aí, meu povo? E aí, Carol? E aí, minha gente? Vocês estão bem? E aí, Aline? Camila? Olha só, né? Acorda, criatura, começando com tudo. Maria Clara, tu tá por aqui, mulher? Quanto tempo? Boa tarde, minha gente! Olha aí, temos a presença do Hansley. Que honra, querido. Muita gente querida aqui comigo, né? Então, vamos lá, minha gente. Bora pra mais um. Acorda, criaturas, estão prontos aí pra levar um sacudão? Tô fazendo aqui um aquecimento, tá? Um aquecimento para a nossa super live que vai acontecer dia 28 de dezembro, às 20h30, ao vivo no meu Instagram, onde eu vou estar entregando a chave para a boa convivência. Mas antes disso, estou lapidando aqui, né? A consciência de vocês. E aí, Midian? Boa tarde. Vamos levar, minha gente, um sacudão do dia? Pronta para acordar. Então, vamos lá, minha gente. Ontem nós falamos sobre autorreferência e o pessoal deu muito feedback, tá? Porque a grande maioria, a massa é autorreferente, tá? Se tem por centro do universo, né? Acha que todo mundo deve tudo a si. Essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Essas pessoas, elas impossibilitam um relacionamento saudável, tá? Estou precisando de um sacode. Fica aqui, Mari, bora! Fica aqui que hoje, né, mais um sacudão. Então, ontem a gente falou sobre autorreferência e a importância da gente perceber que a gente não é o centro do universo, tá? Hoje eu quero falar, minha gente, sobre a empatia verdadeira, tá? Porque pra gente se relacionar bem, seja com quem for, e aqui eu vou abrir um parênteses. Por que, Tati, que eu tenho que por que eu tenho que aprender a me relacionar bem? Somente porque os teus relacionamentos, tá? Eles definem o nível da tua felicidade. Somente por isso. Veja bem o que eu tô falando. Os teus relacionamentos, ou melhor, a qualidade dos teus relacionamentos define o nível da tua felicidade. É só por isso que tu tem que aprender a te relacionar bem. Entendeu? É só por isso que tu tem que aprender a te relacionar. Porque o nível, né? A qualidade dos nossos relacionamentos define o nível da nossa felicidade. Tá? Como eu deixo de ser dependente emocional? Vamos lá, hoje eu vou ensinar mais um pontinho para deixar de ser dependente emocional. Ontem eu falei sobre autorreferência, tá? Então vai lá e dá uma olhadinha na live de ontem. A gente precisa largar mão, tá? Aprender que existem outros tipos humanos, que existe o outro, que o universo, né? Ele não gira em torno do nosso umbiguinho, tá? Mas hoje, minha gente, eu quero falar sobre a verdadeira empatia, que é uma das outras coisas que, o segundo ponto de 10 que eu vou trazer, que eu vou abordar até o dia 28, tá? Que a gente precisa aprender para ter um relacionamento saudável. Então senta aí, né? Pega caderno, caneta e vamos lá. Quantas vezes a gente diz pro outro o seguinte: se eu fosse tu... Pronto. Olha só. Esta frase, ela tem uma pseudo-empatia. Só que ela não tem a verdadeira empatia, tá? Quando tu diz pro outro, olha, se eu fosse tu, eu faria diferente. Deixa eu te falar, tu não tá sendo empático, tá? Tu tá fazendo um achatamento, é um enquadramento de todo o universo da outra pessoa dentro da tua realidade, tá? Então vamos lá. Todas as vezes que a gente tenta se colocar no lugar do outro, sendo a gente, nós na verdade estamos sendo tóxico. É isso, tá? Tem que usar essa palavrinha da moda, né? Porque aí fica mais fácil de entender. Todas as vezes que tu te coloca no lugar do outro, sendo tu mesma, tu tá sendo tóxica, tá? Ou seja, olha, se eu fosse tu, o que tu tá levando em consideração? As tuas circunstâncias e as tuas inclinações naturais, não as do outro. Então tu não tá sendo empática. Nem um pouquinho. Como que a gente reverte essa circunstância? Olha só, nós temos que considerar as circunstâncias e as inclinações naturais do outro. Como que tu vai considerar as circunstâncias, né, do outro e as inclinações naturais do outro se tu não souber, não tiver o mínimo de conhecimento de que existem os 4 tipos humanos? Por isso que eu falo, gente, o conhecimento, ele liberta. Conhecimento liberta. Tá? A ignorância nos torna escravos.
Então, olha só, se tu não souber que existe, né? Que existem aí pelo menos 4 tipos humanos, que cada um tem a sua inclinação natural, que uns são mais lentos, outros são mais rápidos, que uns são mais secos, outros são mais flexíveis, né? Que uns são mais impulsivos, outros menos. O que tu vai fazer? Tu vai projetar no outro, tá? A tua inclinação natural. Ah, se eu fosse tu, eu tinha ficado em silêncio. Filha, só que tu não é o outro. Deixa eu te contar. Tu não é mais ninguém na face da Terra, a não ser tu mesmo. Cada ser humano é singular. Então, todas as vezes, tá? Tu fala pra pessoa, olha, se eu fosse tu... Não, mas tu não é. Tu tá projetando, tá? O teu próprio comportamento, a tua própria inclinação natural e as tuas circunstâncias, tá? No outro. Isso é uma puta de uma injustiça. E deixa eu contar, a virtude que rege os relacionamentos da gente com os outros é a justiça. Vem comigo. Todas as vezes que tu diz para o outro, se eu fosse tu, tu tá sendo injusto. Ai, Tati, mas então como é que eu vou me relacionar? Porque não é assim. Essa não é a verdadeira empatia. Isso é uma pseudo-empatia. É uma empatia que tu acha que está tendo, tá? Mas que no fundo, tu tá sendo injusto. Tu tá sendo injusta. Sabe por quê? Porque tu não tá levando em consideração toda a criação da outra pessoa. Todas as experiências da outra pessoa. Tu não tá levando em consideração a inclinação natural da outra pessoa. Tu está achatando a outra pessoa, enquadrando a outra pessoa na tua forma. Isso destrói os relacionamentos. Todos. Tá? Então vamos lá. Como que a gente faz? A gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, a inclinação natural do outro. Tá? Se tu não tem consciência das inclinações naturais, tu nunca vai conseguir te relacionar bem. Deixa eu contar. É dever de vocês formar as suas consciências. É nosso dever formar a nossa consciência. Se tu não tiver o mínimo conhecimento e autoconhecimento, tu nunca vai te relacionar bem. Esquece. Boas relações exigem formação de consciência, exigem determinado conhecimento humano. Tem certas coisas do desenvolvimento pessoal que é imprescindível pra gente conseguir ter um relacionamento saudável. Pra quê? Pra tu não cometer essa animalice de olhar pro outro e dizer assim, ó, porque se eu fosse tu, extingue esta frase da tua boca. Hoje, faça um exercício. Eu nunca mais vou projetar no outro a minha inclinação natural. Eu nunca mais vou exigir do outro aquilo que eu tenho facilidade. Eu nunca mais vou projetar no outro, né, o meu comportamento. Por quê? Porque o outro tem outra inclinação natural, o outro tem outras circunstâncias, o outro tem outros traumas que não são os teus. Porque cada ser humano é singular. Então, minha gente, vamos lá. Sem o conhecimento dos tipos humanos, tá? Não dá pra ter empatia. O máximo que a gente faz é enquadrar o outro na nossa forminha. Sendo que ele tem a forma dele, tá? Realidade entrando como um soco. Tá? Então, o que acontece? O que a gente pode usar de ferramenta para criar uma verdadeira empatia? E não essa pseudo-empatia, que na verdade é uma injustiça. Vocês compreenderam? Isso não é uma empatia. Isso pode... E outra coisa, gente, não estou falando só de relacionamento amoroso. Estou falando do teu relacionamento com o teu filho, com a tua filha. Estou falando do teu relacionamento com a tua mãe, com o teu pai. Estou falando do teu relacionamento com os colegas de trabalho. Com toda e qualquer pessoa. Se tu não for capaz de ter uma verdadeira empatia, o que tu está cometendo são atos de injustiça. Sinto muito. Sirlei colocou pra gente aqui, ó. Algumas pessoas acham que sofria, pois não tem o choro fácil. Eu também não. É Sirlei ou Sirlei? Não sei, né? Eu também não tenho, mulher. Tá? Meu choro, ele é raríssimo, mas raríssimo. Aí vem uma pessoa, né, que acha que é empática. Ai, Tati, mas diante da terapia, tu não chora? É claro que eu não choro, eu não confundo o meu sofrimento com o sofrimento de ninguém. Ai, então tu não é empática. Eu sou maximamente empática. Sabe por quê? Porque eu não sou a outra pessoa. Não fui eu que perdi um filho. Não fui eu que sofri um acidente. Eu sou maximamente empática.
Não fui eu. Não sou eu que estou sofrendo. Eu não posso confundir as minhas inclinações, os meus sofrimentos, as minhas circunstâncias com as circunstâncias, as inclinações, as experiências do outro. Não se confunda com o outro. Tu não é o outro. O outro não é tu. Isto não é empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, sendo o outro. Tá? Levando em consideração todas as experiências, os traumas, as inclinações do outro. Isto é empatia. Aí sim, tu pode estabelecer um diálogo socrático, racional, lógico, sem afetos, tá? Ai, Tati, não dá pra gente chorar. Dá, filho, dá sim, tá? Se a pessoa realmente, né, mas aí é uma questão emocional. Uma questão emocional, né? Olha, diante do sofrimento do outro, aquilo derreteu o meu coraçãozinho. Sim, a gente chora até vendo filme. Deixa eu contar pra vocês. Quantos de vocês aqui choram vendo filme? E deixa eu te contar, aquilo não é realidade. Na maioria das vezes não é realidade. Eu sou muito emotiva, é verdade. Gera uma carga que não é minha. Exatamente. Imagina se um terapeuta decide pegar pra si todos os sofrimentos de todo mundo. Vai impossibilitar a minha carreira. Tá entendendo? Isso não é empatia, tá? Empatia é se colocar no outro, sendo o outro, nas circunstâncias do outro, tá? E não se confundir com o outro. Na maioria das vezes, o que vocês chamam de empatia é uma puta de uma injustiça. Ai, se eu fosse tu, eu faria isso, filho. Só que tu foi mimadinho, o outro não. Né? Só que tu, sei lá, é branco, o outro é preto. Só que tu é mulher, o outro é homem. Só que tu tem dinheiro, o outro não tem. Isso é empatia? É óbvio que não. Isso é uma puta de uma injustiça. Vocês estão compreendendo? É uma puta de uma injustiça. E isso impossibilita os relacionamentos saudáveis. Isso, na verdade, intoxica, tá? Os relacionamentos. Tá, então o que a gente precisa fazer para conseguir desenvolver a verdadeira empatia, né? Uma das formas, minha gente, não é a mais plena de todas, mas é como eu digo, pelo menos eu trago uma abertura psicológica, tá? Pra gente começar a apontar para um elemento chamado verdade, realidade. Porque isso que a galera chama de empatia, na verdade, é um recorte da realidade, tá? Aí tu faz um recorte da realidade e tenta encaixar o outro ali de qualquer jeito, tá? Aí tu tá reprimindo o outro. Porque, sei lá, tu é uma pessoa emotiva, o outro não é. Ou tu é racional, o outro é impulsivo. Aí tu tenta encaixar o outro na tua forma. Tu tá fazendo o quê? Tu tá achatando a outra pessoa. Tu tá sendo injusta com a outra pessoa. Qual é a ferramenta que a gente pode usar? Olha, uma das que eu uso, tá? Funciona. Como eu falei, não é a plenitude, mas funciona. Em circunstâncias semelhantes, ou nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa. Gente, isso é uma empatia verdadeira. Pelo menos aponta para esse canto chamado empatia, tá? Olha só, nas mesmas circunstâncias, ou seja, as mesmas inclinações naturais que vocês desprezam, eu tenho certeza disso. Que nos relacionamentos de vocês, com a família, com os amigos, né? No relacionamento amoroso, vocês desprezam a inclinação natural do outro, tá? Olha só, nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa. Pronto. Aí tá se estabelecendo uma empatia verdadeira. Estabelecendo, tá? Apontando para esse canto. Façam isso no relacionamento de vocês. Quando o marido de vocês, parceiro, namorado, noivo, lá que é, né? Quando fizer alguma coisa, tu respira e diz assim, olha, nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa. Aí tu tá levando em consideração as inclinações naturais do outro. Uma pessoa, de repente, que não consegue focar em algo. Aí tu chega pra pessoa, mas se eu fosse tu, eu já tinha lido tudo isso daqui. Aí eu leio um livro por semana, de boa. Aí a pessoa é sanguínea, tu tá entendendo? Não consegue se engajar com nada. Aí a pessoa fica achatada, se achando um lixo, insuficiente, impotente. Isso é empatia? Claro que não. Aí tu pega e diz assim, nas mesmas circunstâncias, ou seja, né, com as mesmas inclinações naturais, com o mesmo nível de maturidade, com os traumas e as vivências daquela pessoa,
provavelmente eu faria a mesma coisa. Isso abre, né, a possibilidade de tu amar, do amor. A empatia verdadeira é um canal de amor, tá? Quando tu consegue declarar isso, declare isso, por mais que a circunstância seja terrível, a circunstância seja terrível, tá? Por exemplo, sei lá, alguém fez um aborto, tá? Aos 16 anos. Primeira coisa que tu tem que te falar é o seguinte: antes de julgar, antes de dar conselho de merda, antes de emitir opinião religiosa, antes de mais nada, abra a possibilidade de acolhimento daquela pessoa e de amor daquela pessoa. E diga assim: olha, nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa. Aí abre uma luz, tá? Aí abre uma luz no teu intelecto. A busca pela verdade, pela realidade, tá? A busca por acolher e amar o outro do jeito que ele é. A busca por entender a inclinação natural e a circunstância concreta objetiva do outro. As experiências, os traumas, as insuficiências, os déficits, tá? Todas as carências físicas, afetivas, espirituais, amorosas, sei lá. Minha gente, tô cansada hoje, tô atendendo desde as 8h10, né? Não parei 1 minuto. Tô assim, ó. Vamos responder umas perguntas aqui e vamos encerrar. Bora lá. Uma amiga me disse: se eu fosse você, não iria pra academia hoje. Você trabalhou tanto. Eu respondi: não, se tu fosse eu, tu iria mesmo cansada. Maravilhosa, maravilhosa. É isso aí. Isso aqui é pseudo-empatia, gente. Isso é pseudo-empatia. Olha isso. Isso aqui é assim, olha. É fatídico, é fenomenológico. Tu observa a realidade e tu percebe que ninguém consegue se fosse tu. Não existe se fosse tu. Se fosse tu é uma grande neurose. É uma mentira que a gente cria e acredita. Ai, se eu fosse tu, eu faria. Não! É só assim, ó. É um grande não. É só isso. Se eu fosse tu, não! Isso não existe. Isso é uma neurose. Isso é uma grande mentira. Não existe se fosse tu. Tu nasceu no meu corpo, com as minhas inclinações, com a minha família, com as minhas circunstâncias? Não! Então, porra, não existe se eu fosse tu. Tu nunca vai ser eu. Isso não existe. Isso é uma grande neurose. Eu tô aqui pra desfazer uma grande neurose da humanidade contemporânea. Se eu fosse tu, não existe. Simplesmente é uma grande neurose. Extingue isso da tua boca. Se eu fosse tu, não. Isso não existe. O que que existe? Nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa. É isso que existe. Bom, então eu tô te tirando de uma mentira e te instalando numa verdade. Beijo, querida. Adoro você. Meu nível hoje. Parabéns! Parabéns! Que maravilha, mulher. Muito feliz e grata a Deus. Parabéns. Tudo de melhor na tua vida, né? Que 2023 te traga esse novo ciclo, né? Muitas realizações, né? Muita paz, muita alegria. Eu queria entender o que é ser fleumática e sanguínea. Dia 28 de dezembro eu vou estar fazendo uma super live, tá? Às 20h30 aqui no meu Instagram. Onde eu vou estar destrinchando. Eu nunca falei tão profundamente sobre os temperamentos. Gente, só para vocês saberem, os temperamentos, né? Eles são considerados a melhor ferramenta relacional que existe. A partir do conhecimento dos temperamentos, da possibilidade de ação humana, a gente consegue estabelecer uma relação saudável, tá? Eu estou trazendo aqui alguns tópicos pré-super live para conseguir encaixar vocês, né, no contexto da ferramenta relacional. Ontem nós falamos sobre a autorreferência. Hoje eu estou trazendo luz sobre a empatia. Se eu fosse tu, não existe. Esquece isso no teu relacionamento. O que existe? Nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa. É isso que possibilita a saúde no relacionamento, tá? Cometo esse erro com minha filha. Então pare, Soraya. Pare urgentemente, tá? A palavra de ordem é: nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa, né? Então vamos trabalhar aqui o que é possível. Olha só, muito do que você fala dói. E é aí que eu vejo que você realmente está mexendo onde realmente deve ser mexido. Que bom, Ana, que bom. Eu fico muito feliz de mexer, mas mexer organizando, tá? Não mexer de forma irresponsável, né?
Mexer colocando as coisas no lugar, como eu brinco, né? A gente pega aquela bagunça, né? Dá uma organizada e coloca dentro de uma caixinha. Tem coisas que a gente precisa dar uma mexida, mas é pra curar realmente, né? Então, a minha bagunça, ela é organizada, né? Eu toco na ferida, mas é apontando pra solução. E aqui tá uma grande falha, né? De algumas abordagens psicológicas. Elas tocam na ferida, mas elas não apontam a solução. Então, eu vir aqui dizer pra vocês que a empatia que vocês consideram não existe, não é uma solução, não é um tratamento. Agora, eu vir aqui e dizer o seguinte, a empatia que vocês consideram uma pseudo-empatia. A verdadeira empatia é a seguinte, nas mesmas circunstâncias, provavelmente eu faria a mesma coisa. Então, eu estou dando uma ferramenta, um tratamento. Isso aqui é psicoterapia na veia, tá? Só que é uma dinâmica limitada, né? No 1 a 1 a gente consegue tratar muito melhor, né? As coisas muito mais singulares. Por quê? Porque a minha comunicação aqui, ela é em massa. Então, a resposta que eu dou pra ti aqui, sem conhecer as tuas circunstâncias, né? Concretas, objetivas, reais, talvez não seja a mesma que eu te daria no 1 a 1. No 1 a 1, a gente avalia a singularidade. Aqui, na live, eu avalio a massa, tá? Então, eu sei que todo mundo fala assim, olha, se eu fosse tu. Tá, isso eu sei, gente. Isso eu sei, tá? Então, o que eu faço? Troca isso daí por outra frase que vai te instalar na realidade. Isso aí é uma grande neurose, isso é uma grande mentira que tu acredita, tá? Qual é a verdade? Nas mesmas circunstâncias, provavelmente todos nós faríamos a mesma coisa, tá? Então, isso começa a instalar dentro da relação um elemento chamado justiça, a virtude da justiça. Já estou me expandindo, né? Doutora, você é colérica? Parece, né, minha gente? Eu até fico feliz quando eu leio isso, porque na verdade eu sou fleumática, tá? Eu sou o oposto do fogo, eu sou água. Por que eu ajo de maneira tão intensa aqui com vocês? Porque a didática funciona melhor, tá? Porque eu poderia ficar falando de mansinho assim o dia inteirinho, tá? A minha inclinação natural é o sossego, é a tranquilidade, né? É a calmaria. Gente, eu sou muito calma, tá? O que eu uso aqui com vocês, esse fogo que eu uso com vocês, ele é, né, um artifício didático. Tá? Porque toda vez que eu grito, toda vez que eu sou, né, mais enérgica, vocês tendem a reter mais o conteúdo que eu estou falando, tá? Então isso é só uma maneira didática. Eu poderia ficar conversando com vocês assim o dia inteiro. Inclusive, é óbvio que eu não tenho essa comunicação na clínica. A minha comunicação na clínica ela é muito tranquila. Por quê? Porque ela é minha comunicação natural, tá? Aqui não. Aqui eu tenho uma comunicação de massa. Eu preciso tocar em vocês para conseguir, né? Eu preciso mexer, né, em algum cantinho aí para ter efeito. Então eu uso isso. Então, doutora, você é colérica? Absolutamente não. Eu sou o oposto do fogo. Eu sou água, tá? Só que eu modulo o meu comportamento porque eu já dominei o meu comportamento, gente. O meu comportamento não é mais um mistério para mim. Então, se eu quero falar com vocês dessa maneira, porque vocês vão prestar atenção no que eu tô falando, eu vou falar. Mas se eu também quiser falar assim, de uma maneira tranquila, eu vou falar. Tá? E se eu quiser ficar em silêncio, eu vou ficar. E se eu quiser gritar, eu vou gritar. E tudo isso passando por um filtro chamado intelecto. Olha, o que a pessoa precisa neste momento? Ela precisa de energia? Então eu vou injetar energia. Ela precisa de velocidade? Então eu vou injetar velocidade. Ela precisa de calmaria? Então eu vou injetar calmaria. Vocês estão entendendo, minha gente, que o comportamento ele não pode guiar. Os nossos primeiros impulsos, eles não podem guiar o nosso comportamento. O que deve guiar o nosso comportamento é o nosso intelecto. É a verdade, é o bem. É um bem pra vocês que eu venha aqui e seja enérgica, tá? Por isso que eu faço. Senão eu poderia ficar falando assim pra vocês por horas e horas e horas. Inclusive, eu canso muito. Quando eu vou palestrar, minha gente, eu canso pra caramba, porque eu coloco toda uma carga de energia ali, sabe? Pra reter a atenção das pessoas, porque, né? As pessoas ficam bem mais conectadas quando existe uma energia, uma tensão. A pessoa fica, né, atenta. Então, eu coloco isso quase que como tirando força do além, porque um fleumático como eu digo, são os bostas, os fleumáticos são os bostas, né? Os fleumáticos imaturos, eles são as lesmas, eles são assim, aquelas pessoas, né, que estão lá, é uma água meio podre, né, uma água parada. Para colocar uma água em movimento, a gente tem que fazer muita força, tá? Então, assim, eu tive que fazer muita força para conseguir me colocar em movimento. Mas depois que a água entra em movimento, minha gente, aí é muito difícil conseguir pará-la. Já tô dando uma introdução aqui aos temperamentos, tá? Obrigada de coração! Que bom, né, mulher? Tá aqui, te ter aqui comigo. Lia, beijo, mimosa. É isso aí, sou fleumática. Tô novinha, então sabe, inteligente. Mais ou menos, minha gente. Eu tô com 34 anos, sou burra velha.
E eu comecei tarde, minha gente. Eu amo os fleumáticos. Olha, né? Que bom. Eu amo sanguíneos, só pra dizer pra vocês. Eu amo de paixão a impulsividade dos sanguíneos, a sensualidade dos sanguíneos, aquele tesão vital dos sanguíneos, a socialização dos sanguíneos, a comunicação dos sanguíneos. Eu sou apaixonada pelos sanguíneos, né? Eu acho os fleumáticos uns bosta, chato pra caralho. Mas é o que tem, né, minha gente? Tem que administrar a nossa inclinação natural. Inclusive, ontem eu fiz, né, uma enquete nos meus stories pra saber o que vocês achavam do meu temperamento. A grande maioria, 2/3 pelo menos ali, né, achavam que eu era ou sanguínea ou colérica, justamente por conta dessa minha velocidade de comunicação, que não é normal para os fleumáticos, tá? Por conta dessa minha energia toda, do meu fogaréu, né? Mas não, minha gente, não, né? Eu sou fleumática, eu sou de temperamento frio, eu só modulo o meu comportamento em prol daquilo que eu quero, né? Ou do bem comum. Adoro quando você fala isso é uma neurose. É uma grande neurose. Presta atenção pra gente encerrar. Se eu fosse tu, é uma grandíssima neurose. É uma grandíssima mentira que a gente contou diversas vezes e acaba tendo por verdade. Mas isso não existe. Isso é uma grande neurose. O que que existe? Nas mesmas circunstâncias, provavelmente a gente faria a mesma coisa. Meu sonho é ser assim, eu sou enérgica, isso me incomoda, inteligência emocional, é isso aí, Mi. A gente tem que saber lidar com as nossas inclinações. Eu sou sanguínea, então já te amo já. Aí, ó, a Dayana, então já te amo, mulher. Os sanguíneos pra mim são os melhores da face da terra, não tem outro jeito. Os melancólicos são os mais, né? São os que eu... Pra tu ter uma ideia, né? O meu sócio no infoproduto, eu procurei ele pelo temperamento. Eu disse, eu quero um melancólico, porque os melancólicos são os mais éticos, né? São os mais responsáveis, né? São aquelas pessoas que a gente pode realmente confiar. Então eu brinco que, né, se algum dia tiver filhos, eu vou querer com certeza um melancólico para cuidar dos meus filhos, né? Por quê? Porque são as pessoas realmente éticas, são pessoas que fazem a coisa certa. Então cada temperamento tem as suas nuances e eu amo todos eles, né? Mas eu decidi não, na verdade, né? A parte decisão, parte meros acasos. Tive a sorte de casar com um sanguíneo, né? E sou apaixonada pelos sanguíneos. Então eu tenho a minha preferência. Minha gente, foi um prazer ter convosco, né? Mais uma vez, amanhã estarei falando, vou ver o tema de amanhã, tá? Peraí. Amanhã eu vou estar falando sobre as comparações injustas e complexo de inferioridade, tá? Então vamos matar amanhã as comparações injustas e o complexo de inferioridade. Seja comigo, 12h40, amanhã para mais um Acorda Criatura. Combinado? Beijo no coração de cada um.